Boa noite. Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula do curso de 1 Coríntios, parte 2. Quero também dar as boas-vindas para o pessoal que está em casa nos assistindo, ou para o pessoal que vai assistir a nossa aula depois. Nós estamos gravando as aulas e a nossa ideia é disponibilizarmos depois no YouTube. Então, se alguém aqui quiser assistir de novo, se alguém perdeu a primeira aula, ela vai ficar disponível. E eu vou pedir para vocês, se possível, deixarem os seus celulares no silencioso ou no modo avião. Isso nos ajuda a evitar algumas distrações. E nós iremos também disponibilizar os slides. Então, tudo isso que está sendo projetado, como eu fiz essa semana, nós iremos disponibilizar também ao longo da próxima semana esses slides, porque tem dois probleminhas, entre aspas, assim, né? Talvez para alguns de nós seja um pouco difícil acompanhar o que eu falo e visualizar o que está projetado ali. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se for o seu caso, preste atenção no que eu estou falando e não se preocupe com os slides, porque depois você vai receber. E se você também não conseguir copiar todo o conteúdo do slide, você também vai receber e você vai poder, então, ter acesso a todo o conteúdo dele, ok? E eu vou pedir de novo que vocês formem grupinhos de 3 ou 4. Não precisa necessariamente se movimentar agora, né? Mas mais ou menos combinem assim de fazer 3, 4. Pode ser até uma dupla, não tem problema, mas depois a gente vai ter um tempinho de interação, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa aula de hoje. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela presença de cada pessoa aqui. Obrigado por aqueles que estão em casa. Obrigado também por aqueles que vão assistir essa aula depois. Que, da mesma maneira, Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e que a Tua palavra, Deus, possa nos instruir e nos transformar. Então, nos dá agora uma mente atenta, um coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Só enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero recapitular, lembrar que nós estamos estudando 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. E como nós vimos na semana passada, Paulo trata do problema da comida sacrificada aos ídolos. Existia na igreja de Corinto, alguns membros que se diziam esclarecidos. Sabemos que todos temos conhecimento, eles diziam, né? E Paulo cita eles no capítulo 8, versículo 1. E esses membros, então, eles pleiteavam o direito de frequentar esses templos pagãos, onde havia esses jantares, esses almoços, essas festas. E Paulo, então, como nós vimos, começa a lidar com esse problema de cristãos frequentando templos pagãos, as tentações que isso envolvia, e como que ele lida com essa exigência que esses esclarecidos fazem de que eles teriam o direito de ir nesses templos. Paulo, ele argumenta dizendo que nós precisamos estar dispostos a abrir mão dos nossos direitos quando isso for um obstáculo ao evangelho, ou quando os nossos direitos, ou supostos direitos, de alguma maneira vão fazer com que o nosso irmão tropece. Então, ele trabalhou isso no capítulo 8, no capítulo 9, a primeira metade do capítulo 9, e ele começa dando seu exemplo como alguém que abriu mão de direitos. Ele tinha o direito de receber salário da igreja de Corinto, mas ele abre mão desse direito porque isso facilitava para ele é, anunciar o Evangelho. Então, esse foi o primeiro argumento, 1 Coríntios 9, de 1 a 18, nós vimos isso na semana passada. E o segundo argumento de Paulo para que aqueles que queriam exigir os seus direitos de frequentar os templos pagãos, para que eles abrissem mão disso,
Paulo ele se apresenta também como alguém que praticava a autodisciplina. Ou seja, vocês querem ir nos templos, vocês querem comer carne nos templos, vocês querem se expor às tentações que existem nesses templos, e vocês não devem fazer isso, vocês não devem agir assim. E isso não é uma coisa impossível de se negar. Se você precisa praticar a autodisciplina, você precisa dizer não para você mesmo. E é sobre isso que nós vamos ver na primeira parte da nossa aula. Então, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 9, de 19 a 27, e depois nós vamos comentando parte por parte. Então, 1 Coríntios 9, de 19 a 27. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo se apresenta nesse texto como alguém que é exemplo de autodisciplina. Ele não apenas abre mão de receber salário, mas Paulo também abre mão das suas preferências em relação a aspectos culturais. Então, ele diz aqui que ele se tornou judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Nós sabemos que Paulo era judeu, mas como cristão, como alguém que agora faz parte da nova aliança, ele não era obrigado a seguir certos mandamentos da lei de Moisés. Ele estava livre desses mandamentos. Fazer sacrifícios de animais, guardar o sábado, comer aquela comida judaica, etc. Ele estava livre dessas obrigações da antiga aliança. Mas quando ele estava entre os judeus, e nós sabemos que quando Paulo chegava numa nova cidade, o primeiro lugar que ele visitava era uma sinagoga judaica, e ele começava anunciando o evangelho primeiro nas sinagogas. Quando ele estava entre os judeus, para ganhar os judeus, ele se comportava conforme o judaísmo entre judeus. E é por isso que ele diz aqui, os que estão debaixo da lei, versículo 20. Essa lei que ele menciona aqui é a lei de Moisés. É o Antigo Testamento, a lei de Moisés. E quando ele estava entre não-judeus, quando ele estava entre gentios, entre pagãos, e aqui você tem a imagem de um grego vestido com roupas gregas, e ali embaixo você tem um porco. Você sabe que o judeu não come porco, né? Ele se recusa. Uma das marcas, né, de um judeu ortodoxo, ele jamais comeria carne de porco. E eu, como já disse em outras ocasiões, eu dou graças a Deus porque não sou judeu, e se fosse, seria um judeu da nova aliança, porque eu gosto muito de carne de porco, né? Eu acho mais gostosa que carne de gado. Mas quando Paulo estava entre os gentios, ele vivia como gentil. Então, os sem lei são os que não estavam sob as obrigações da lei de Moisés. Paulo também cita aqui os fracos, versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco
para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Quem são esses fracos? São aquelas pessoas que estavam suscetíveis a alguma tentação. Ele menciona esses fracos no capítulo 8, versículos 9 a 13. E ele queria que os esclarecidos, os que se diziam esclarecidos lá em Corinto, agissem da mesma maneira. Paulo abriu mão de direitos para não prejudicar o avanço do evangelho. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Então, vejam que pelo evangelho, Paulo está disposto a viver como judeu entre os judeus, Paulo está disposto a viver como grego entre os gregos, ou como romano entre os romanos, e ele tem essa flexibilidade, ele tem esse jogo de cintura. E ele faz isso por amor ao Evangelho, para que o Evangelho não seja algo estranho aos judeus, para que o Evangelho não seja algo estranho aos pagãos. Para nós usarmos uma linguagem mais técnica, o que Paulo faz aqui é contextualização. Ele se contextualiza, e um bom missionário é alguém que tem a capacidade de se contextualizar. Então, alguém que vem, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Sul, aqui para a Serra Gaúcha, ele precisa se contextualizar, ele precisa conhecer a cultura, ele precisa entender, por exemplo, que tomar vinho é uma característica da nossa cultura, né? Algumas denominações evangélicas lá no estado de São Paulo, no meu estado de origem, são muito radicais nessa questão da bebida alcoólica. Então, para algumas igrejas, beber vinho é pecado. E não que isso seja o maior obstáculo, né? Mas imagine alguém chegando para alguém aqui da nossa região e dizendo para a pessoa assim: olha, você vai se converter, mas você vai ter que parar de tomar vinho, por exemplo, né? Isso torna o evangelho algo estranho, né? Porque, poxa vida, para eu me tornar cristão, eu tenho que abrir mão de coisas da cultura. Então, existem elementos culturais que são pecado, disso a gente deve abrir mão com certeza, mas existem elementos culturais que não são pecado. E aí um bom missionário é alguém que sabe se contextualizar, que sabe separar o que é o evangelho, o que são os princípios da palavra de Deus, de santidade e da cultura, né? Sabe discernir o que dentro da cultura é pecado, isso nós vamos rejeitar, o que dentro da cultura não é pecado, isso nós podemos abraçar e nós podemos conviver. Então, Paulo era alguém que se contextualizava. E aí ele, então, usa o seu exemplo de autodisciplina. Vamos reler os versículos 24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo usa o seu exemplo de autodisciplina e ele se compara, então, aos atletas dos Jogos Istmicos. Os Jogos Istmicos eram uma espécie de Jogos Olímpicos que aconteciam a cada 2 anos na cidade de Corinto. E eles tinham esse nome por causa do istmo de Corinto. Então, Paulo diz aqui que os atletas eles se submetem a um treinamento rigoroso. Uma característica do atleta é a autodisciplina. E o prêmio dos atletas é uma coroa que logo perece. Nós temos aqui a imagem de uma coroa de louros. O louro, aquela folha, né? Aquela planta. E os atletas vencedores
no mundo greco-romano, nesses Jogos Olímpicos, Jogos Istmicos, outros jogos, eles não recebiam um troféu, eles não recebiam uma medalha, eles recebiam uma coroa de louros. E Paulo diz então que esses atletas recebem uma coroa que perece, porque evidentemente o louro ele seca, ele com o tempo se desfaz, mas o prêmio do cristão é uma coroa que dura para sempre. E uma das grandes questões desse texto, esse é um texto polêmico, digamos assim, uma das questões desse texto é o que Paulo quer dizer com uma coroa que dura para sempre? Será que ele está falando aqui de recompensa? Será que ele está falando aqui de salvação? E Paulo diz no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual é o significado da palavra reprovado aqui? Nós temos três possibilidades. Possibilidade 1, reprovado para a salvação. Possibilidade 2, reprovado como apóstolo. Possibilidade 3, reprovado na tarefa de ganhar os fracos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele era autodisciplinado, ele se esforçava, ele abria mão de direitos, e a razão pela qual ele agia dessa maneira era porque ele queria ser um testemunho para as pessoas, queria ganhar pessoas para Cristo, ele queria ser coparticipante do Evangelho e ele não queria ser reprovado. Então vamos olhar cada uma dessas possibilidades aqui. Aqueles que interpretam como sendo reprovado para a salvação. Paulo estaria falando aqui da possibilidade de perder a salvação. Se eu não for disciplinado, se eu não viver de forma obediente a Deus, eu posso então ser reprovado no sentido de perder a salvação. O Robert Gundry, ele escreve o seguinte, a opinião dele: ser desqualificado confirma que o fracasso em ganhar o prêmio significaria perder a vida eterna, pois em 2 Coríntios 13:5, a desqualificação é o contrário de estar na fé e de ter Jesus Cristo em vocês. Assim, a questão subjacente de comer alimento que se sabe ter sido sacrificado a um ídolo não é assunto de pequena importância. Então, essa é a primeira interpretação, a interpretação do Gundry. Ele diz, então, que o que Paulo está ensinando aos coríntios é que se eles desobedecessem a Deus nessa área, se eles insistissem em continuar indo aos templos, comendo carne sacrificada aos ídolos, eles poderiam perder o privilégio da salvação. Uma segunda interpretação desse reprovado seria nós entendermos que Paulo está falando que ele não quer ser reprovado como apóstolo. Então, ser reprovado aqui seria no sentido de fracassar em cumprir fielmente o seu ministério apostólico de anunciar o evangelho. Então, Paulo ensina, tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios, Romanos, que os crentes eles serão julgados pela sua fidelidade. Então, todos nós aqui um dia iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 9 e 10, e nós iremos prestar contas a Deus das nossas ações, como nós vivemos a nossa vida. Romanos 14, 10 a 12. Quem fez a primeira parte de 1 Coríntios vai se lembrar do capítulo 3, quando Paulo fala, ele usa a imagem da edificação da igreja como a construção de um templo. E cada cristão vai colocando um material na construção desse templo. Cada cristão participa da obra de edificação desse edifício que é a igreja, que são as pessoas. E pegando essa imagem do capítulo 3,
A falta de autocontrole de Paulo faria com que ele construísse o edifício da igreja não com ouro, prata e pedras preciosas, como diz lá no capítulo 3, mas com madeira, feno e palha. Então, existem duas qualidades de material com as quais a gente constrói. Se a gente vive uma vida de fidelidade a Deus e edificamos a igreja, nós estamos colocando nessa construção material valioso, ouro, prata e pedras preciosas. Se nós somos cristãos negligentes, se nós não somos cristãos fiéis, nós participamos dessa construção, mas com material combustível, com madeira, feno e palha. E lá no capítulo 3 diz que Deus irá colocar fogo nesse prédio. E tudo aquilo que for madeira, feno e palha será queimado, e permanecerá apenas o que for ouro, prata e pedras preciosas. Se isso acontecer no dia do julgamento, sua obra será consumida pelo fogo, e ele não receberá recompensa. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Capítulo 3, versículo 15. Se você não fez a primeira parte do curso, se você não está familiarizado com 1 Coríntios capítulo 3, por favor, leia depois, aí você vai entender o sentido aqui. Então, em resumo, o que Paulo está dizendo é que eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado da minha responsabilidade como apóstolo. Então, Paulo não estaria falando aqui de perda da salvação, mas ele estaria falando aqui da perda da sua recompensa, como alguém que falhou na tarefa que lhe foi dada de ser um apóstolo. E uma terceira alternativa possível seria nós entendermos que Paulo está falando aqui de reprovado na tarefa de ganhar os fracos. Fracassar por não abrir mão de direitos para ganhar os fracos e ser uma pedra de tropeço para eles. Então, essa coroa que dura para sempre não seria a salvação, não seria a recompensa, mas seriam os próprios fracos. E é muito interessante que Paulo chama os seus convertidos de coroa. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E 1 Tessalonicenses 2,19, ele faz a mesma coisa. Então, essa coroa que dura para sempre seriam os próprios coríntios, os coríntios fracos. E ele fala aqui na primeira pessoa, mas ele, na verdade, está usando aquilo que a gente chama de uma retórica. Ele fala aqui na primeira pessoa, mas o seu objetivo é persuadir os esclarecidos. Como ele fez lá no capítulo 8, versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo se coloca aqui no capítulo 8, versículo 13, como alguém que frequentaria os templos pagãos. E nós sabemos que Paulo, como judeu e como cristão, jamais faria uma coisa dessa. Porque mais tarde ele vai dizer no capítulo 10 que frequentar um templo pagão se constituiria em idolatria. Então, Paulo está falando aqui na primeira pessoa, mas o seu objetivo é persuadir os esclarecidos para que eles abram mão desse suposto direito a fim de ganharem a coroa que dura para sempre, que seriam os próprios fracos. Então agora eu quero que você se junte aí com o seu grupo, pode se movimentar agora se precisar, sair do seu lugar, ir para outro lugar. E deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas nós não vamos fazer intervalo. Caso você queira levantar, pegar uma água, pegar um café, um pedacinho de bolo que tem ali atrás, fique à vontade para se levantar no momento que você desejar. E eu tenho duas perguntas, então, para nós discutirmos aqui nos nossos grupos. Primeiro,
Qual o sentido desse termo reprovado, que Paulo usa no capítulo 9, versículo 27, na sua opinião? E a segunda pergunta é: que aplicações práticas podemos fazer desse texto para a nossa vida e ministério? Aí, quando eu falo texto, eu me refiro a capítulo 9, dos versículos 19 a 27, não apenas o versículo 27. Quem está em casa, se está acompanhado de alguém, vocês podem conversar aí em casa. Se você está sozinho, por favor, pegue aí o seu caderno e responda, mesmo sozinho, essas duas perguntas, ok? Então, eu vou dar para vocês aí alguns minutinhos para vocês responderem essas duas questões e depois a gente socializa, a gente compartilha aqui as conclusões. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Bom, eu vou compartilhar com vocês, eu respeito muito as opiniões diferentes, né? Eu sei que há muitas pessoas que interpretam esse texto de uma forma diferente de como eu interpreto, mas eu quero colocar para vocês aqui a minha preferência, né? Eu entendo pelo contexto e pelo próprio ensino da Bíblia como um todo, que Paulo está falando aqui de ser reprovado como apóstolo ou reprovado na tarefa de ganhar os fracos. Paulo não está falando aqui da possibilidade da perda da salvação. E o meu problema com essa opção 1, é o seguinte: se eu posso ser reprovado por causa dos meus pecados, a minha salvação, então, ela é por obras, por esforço. Então, se eu preciso ser obediente a Deus para manter a minha salvação, isso, para mim, é praticamente uma salvação por obras, né? E nós entendemos que o Evangelho nos ensina que nós não participamos da nossa salvação. Nós recebemos a nossa salvação, nós não conquistamos a nossa salvação. A nossa salvação nos foi conquistada por Cristo. Nós recebemos aquilo que foi conquistado por nós, para nós, aliás, por Cristo, pela fé, pela graça, por meio da fé. E eu creio que o contexto aqui, ele nos permite dizer que Paulo, ele se refere aqui ao seu ministério apostólico, nesse texto dos versículos 19, não só 19, do versículo 1 em diante, né? Aliás, ele começa o capítulo 9 dizendo: Não sou livre, não sou apóstolo, né? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor. Então, ele está falando aqui do seu ministério apostólico. Então, eu fico com a opção número 2, e a opção número 3, ela praticamente cabe dentro da número 2, né? Que é essa coroa que dura para sempre, sendo entendida não como a recompensa, mas como os fracos. Essas duas opções, de certa forma, são parecidas aqui. Então, capítulo 9, versículo 27, um versículo importante, é importante que nós entendamos o significado dessa expressão: eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu queria fazer algumas aplicações baseadas aqui nos versículos 26 e 27. Eu vou ler o versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. O que Paulo quer dizer aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo ele fala aqui metaforicamente. Então, não entenda aqui que Paulo está ensinando o que a gente vê em alguns filmes, alguns monges que ficam chicoteando a si mesmos, maltratando o seu próprio corpo, né? Existe uma tradição em uma tradição em alguns grupos dentro da história da igreja,
de literalmente castigar o corpo, como se o corpo fosse ruim e a alma fosse algo bom. Mas quando Paulo fala de corpo aqui, ele está se referindo à pessoa inteira, com suas paixões e desejos. Então, Paulo, ele não faz uma dicotomia. O que é uma dicotomia? É uma divisão entre corpo e alma, como se o corpo fosse ruim e a alma ou o espírito fossem bons, porque essa dicotomia não é um pensamento bíblico, essa dicotomia é pensamento grego, essa é uma ideia grega. Os gregos, uma boa parte dos gregos, pelo menos, diziam que o corpo é mau, chamando inclusive o corpo da prisão da alma. Que quando nós morremos, a nossa alma ela é finalmente liberta do nosso corpo. E a ideia, né, de que ah, a nossa alma, então, ela seria libertada para ou viver sem corpo, ou, no caso do pensamento grego, a tal da transmigração das almas, né, a ideia da reencarnação. Isso não é pensamento bíblico, não é pensamento judaico e nem cristão. O pensamento bíblico entende que o nosso corpo ele faz parte da boa criação de Deus. Os nossos corpos são bons, eles são uma bênção. E tanto é que uma das doutrinas importantes do cristianismo que nós iremos estudar quando chegarmos em 1 Coríntios capítulo 15 é a doutrina da ressurreição. Então, o nosso destino final, digamos assim, é vivermos em novos céus e nova terra em corpos físicos transformados, como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Então, não existe aqui nos versículos 26 e 27 a ideia de que nós devemos castigar os nossos corpos, porque os nossos corpos são ruins, a fim de fortalecer a nossa alma. Paulo está se referindo aqui à pessoa como um todo, e o corpo, na visão judaico-cristã, é algo bom, faz parte da boa criação de Deus. E quando ele diz, então, faço do meu corpo meu escravo, Paulo ele usa aqui a imagem dos jogos istmicos. Ele fala aqui do corredor, não corro como quem corre sem alvo, e ele fala aqui do boxeador, que eram duas modalidades esportivas que existiam nesses jogos istmicos e jogos olímpicos. Esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Eu submeto os meus desejos aos desejos de Deus. Eu não faço as minhas vontades. Eu me esforço. Eu uso de autossacrifício. Faço do meu corpo meu escravo. O processo de amadurecimento espiritual exige a negação dos nossos desejos pecaminosos. E é o que Paulo está nos ensinando aqui. Quando Jesus usa a expressão, se alguém quer ser meu discípulo, deve tomar a sua cruz e seguir-me. A cruz que Jesus fala não é a sogra, não é o patrão, não é o bico de papagaio, né? Não é nenhuma dor que você tem no seu corpo, não é essa a sua cruz. Tomar a cruz significa simplesmente morrer. Quando uma pessoa via nas ruas lá de alguma cidade do Império Romano alguém carregando uma cruz, uma pessoa indo para o local de execução, ela carregava uma parte da cruz como parte do seu suplício, do seu sofrimento. Quando alguém via alguém carregando uma cruz, essa pessoa sabia que aquele que carregava a cruz estava indo para a morte. Então, tomar a cruz significa isso. Eu morrer para a minha vontade. Quando a minha vontade contradiz a vontade de Deus. E aqui nós estamos falando de exercitar o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Gálatas 5:23. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade. E o último
aspecto que Paulo menciona ali é o domínio próprio. O domínio próprio é o autocontrole, é Deus quem nos capacita, mas nós precisamos exercitá-lo, lembrando que nós somos cooperadores de Deus no nosso crescimento espiritual. Então, é o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo não nos capacitar, é impossível nós dizermos não para o pecado, mas ao mesmo tempo o domínio próprio, ele é uma virtude, e virtude é algo que nós exercitamos. Dizer não para nós mesmos, né? E nós estamos exercitando, ou deveríamos estar exercitando o domínio próprio o tempo todo, né? Dizer não para o pecado, assim como muitas vezes alguém descobre que tem problema de saúde, não pode, por exemplo, comer açúcar. E essa pessoa, então, sofre com isso porque ela gosta muito de comer açúcar, mas se ela continuar comendo açúcar, a diabetes dela vai desandar e daqui a pouco ela vai ter problemas muito sérios de saúde. E essa pessoa, então, aprende domínio próprio, aprende autocontrole. Ela se torna capaz, com o passar do tempo, de ir para uma festa de aniversário, ver todos aqueles docinhos e dizer: não, eu não posso comer, eu não vou comer, porque eu preciso exercer o domínio próprio. A mesma coisa se aplica para a nossa vida espiritual. Então, Paulo coloca aqui o seu exemplo como alguém que está exercitando a autodisciplina. Ele está dizendo para os esclarecidos: vocês, se vocês quiserem, vocês conseguem não frequentar esses templos. Vocês conseguem dizer não para o pecado. Vocês não são meras vítimas dos desejos de vocês. Ok? Então, com isso, nós finalizamos aqui o capítulo 9. E eu gostaria que nós fôssemos agora para o capítulo 10. E como eu disse no começo, fique à vontade se você precisar fazer um intervalo, se levantar, usar o banheiro, pegar um cafezinho ali atrás. Mas eu gostaria, até por causa do nosso tempo, que a gente começasse agora a olhar o capítulo 10. E o que Paulo fará nesse capítulo? Vamos lembrar, então, que 1 Coríntios 8, 9 e 10 fazem parte de um único bloco. Nesses 3 capítulos, Paulo está falando do mesmo tema, do mesmo assunto, que é a comida sacrificada aos ídolos. E ele, então, vai falar agora, no capítulo 10, versículos de 1 a 13, sobre o exemplo da história de Israel. E eu gostaria de ler, então, com vocês os capítulo 10, versículos de 1 a 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Muito bem. Então, Paulo está usando aqui o exemplo de Israel. E uma das coisas importantes para nós entendermos o Novo Testamento, principalmente a carta aos Romanos e a carta de 1 Coríntios, Paulo está falando aqui de um novo êxodo. Ele traça um paralelo entre a experiência de Israel no êxodo no deserto e a experiência atual dos coríntios. E é muito interessante que a história do Antigo Testamento, ela era evidentemente conhecida pelos judeus, mas ela também era ensinada nas igrejas gentias, nas igrejas daqueles que vinham convertidos do paganismo. E o que Paulo ensina, tanto em Romanos como em 1 Coríntios, é que a morte e a ressurreição do Messias, Cristo, realizaram o novo êxodo, a nova Páscoa. Então, nós já vimos isso em 1 Coríntios 5, 7. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E quando Paulo fala da nossa salvação, fala do novo êxodo, ele tem em mente aqui a ideia da Páscoa, da libertação do Egito. Então, o perdão dos pecados liberta o cristão das forças do mal para servir o Deus verdadeiro, assim como Israel foi liberto do domínio do Faraó para servir a Yahvé, ao Senhor. Lá em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos transportou do império das trevas ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é a linguagem do Êxodo. Assim como Deus libertou Israel do Egito e transportou Israel para a terra prometida, Deus nos libertou das forças do mal, do pecado, do diabo e da morte e nos transportou agora para o reino do seu Filho. E assim como Israel enfrentou o deserto, os cristãos precisam viver sua peregrinação atual com fidelidade à sua vocação como povo de Deus, até a terra prometida de novos céus e nova terra. Então, nós fomos libertos e agora nós devemos viver em fidelidade à nossa vocação como povo de Deus, até que Cristo volte e estabeleça novos céus e nova terra. 1 Coríntios 10, 2, Paulo diz assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, Paulo usa aqui a nuvem como símbolo da presença de Deus, ele usa o mar como símbolo do batismo. A gente pode entender a nuvem aqui como símbolo do Espírito Santo, que é essa presença de Deus, o mar como símbolo do batismo cristão. E o que ele está dizendo aqui é que assim como os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, ou seja, quando eles passaram pelo meio do Mar Vermelho, quando eles estavam no deserto, debaixo da nuvem, você tem nessa imagem aqui, em cima ali do tabernáculo, aquela nuvem, a chamada Shekinah, que representa a presença de Deus. E esse é o paralelo que Paulo faz aqui. Assim como os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, os cristãos foram batizados no Messias, em Cristo, pelo Espírito e pelo batismo com água. Então, Paulo está fazendo esse paralelo. Outro paralelo que ele faz, versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Nós podemos colocar aqui o versículo 4 também, e beberam da mesma bebida espiritual,
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha que interessante. Paulo faz aqui uma analogia entre a experiência dos israelitas no deserto, de comerem do maná, de beberem daquela água que saía da rocha, e ele faz um paralelo aqui entre essa experiência e a própria experiência da ceia do Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer nesse texto? Israel teve os seus privilégios. Israel foi libertado pelo poder de Deus do domínio do Faraó. Israel experimentou da presença de Deus. Israel comeu do maná quando faltou comida. Israel bebeu da água da rocha quando faltou água. Eles eram o povo de Deus, eles eram pessoas privilegiadas. Mas quando eles decidiram pecar, eles sofreram a disciplina de Deus. E aí Paulo faz então esse paralelo, versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, apesar de todos os privilégios, apesar da libertação do Egito e da presença do próprio Deus com eles, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E da mesma maneira, os coríntios não deveriam achar que, por participarem até então dos privilégios do batismo e da ceia, eles estariam isentos da disciplina de Deus. E o próprio argumento de Paulo nos leva a, a imaginar essa hipótese de que, muito provavelmente, os coríntios se sentiam protegidos para pecar, porque afinal de contas, eles eram o povo de Deus, eles tinham sido batizados, eles participavam da ceia, então eles estavam, digamos assim, protegidos para irem nos templos pagãos. Eles podiam ir nos templos sem medo, porque eles eram privilegiados, eles tinham todas essas bênçãos. E o que Paulo está dizendo para eles é: olha, não é assim que funciona. O fato de sermos privilegiados, de sermos o povo de Deus, não significa que, se nós pecarmos, nós não seremos disciplinados por Deus. E Paulo, então, fala dos pecados de Israel. Versículos 6 a 10. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, Paulo diz no versículo 6: não cobicemos coisas más. Isso significa que nós não devemos alimentar desejos desordenados e contrários à vontade de Deus. As coisas más, a palavra que Paulo usa aqui para más significa coisas malignas, coisas erradas. Não cobicem coisas erradas. Ele literalmente fala: não sejam cobiçadores de coisas erradas. E é muito interessante que cobiçador, a palavra que Paulo usa aqui, ela é usada em Números 11:34. Paulo usa uma palavra grega aqui em 1 Coríntios, e na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que era usada pelos judeus que viviam ali no Império Greco-Romano, a mesma palavra Paulo usa para se referir aos israelitas
que reclamavam porque queriam comer carne. É muito interessante como Paulo faz essa conexão. Tinham aqueles israelitas que reclamaram porque estavam cansados do maná e eles queriam comer carne. E Deus manda então um bando de aves para eles comerem depois. Mas o que esses homens fizeram ali em Números foi pecar contra Deus, porque eles reclamaram de Deus. Eles murmuraram. Paulo diz: não faça a mesma coisa, não sejam como essas pessoas. Ele faz esse paralelo, então, usando a mesma palavra nesse contexto. Números 11:33, 1 Coríntios 8:13, a mesma palavra em ambos os textos. E Paulo, então, claramente, ele faz um paralelo entre a experiência do deserto e o que acontecia com os esclarecidos em Corinto. No deserto, os israelitas reclamavam porque não estavam contentes com o maná, queriam comer carne. Em Corinto, os esclarecidos não queriam abrir mão de comer carne nos templos pagãos. E aí Paulo menciona, então, alguns mandamentos aqui. Não cobicemos coisas más, versículo 6. Não sejam idólatras, versículo 7. Não pratiquemos imoralidade, versículo 8. Não devemos pôr o Senhor à prova, verso 9. Não se queixem, verso 10. E é muito interessante que aquilo que os israelitas fizeram no deserto era exatamente aquilo que os esclarecidos faziam em Corinto. Ao ir nos templos pagãos, eles cobiçavam coisas más, eles pecavam por idolatria, eles corriam o risco de cair em imoralidade, como nós vimos na semana passada, depois das refeições, muitas vezes acontecia a, a participação, a presença de prostitutas. Não devemos pôr o Senhor à prova, e pôr Deus à prova significa provocar a Deus, desobedecer, 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 provocando a disciplina de Deus, e eles não deveriam se queixar, que é aquilo que os esclarecidos estavam fazendo. Eles estavam pleiteando o direito deles, entre aspas, de frequentar os templos pagãos. Então, em resumo, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, que os coríntios não deveriam cair nos mesmos pecados de Israel. Ele usa o Velho Testamento como a base bíblica para confrontar e ensinar os esclarecidos em Corinto. E aí nós temos então a advertência e a promessa, capítulo 10, versículos de 11 a 13. Paulo está dizendo: não abuse dos seus privilégios. Versículo 12 ele diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não é porque a gente é cristão, batizado, que participa da ceia, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus. Não é porque nós somos privilegiados que nós podemos abusar desses privilégios, desobedecendo a Deus, vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. A segurança da salvação não nos isenta das consequências do pecado e da disciplina de Deus. Algumas pessoas pensam assim: eu sou salvo, eu não perco a salvação, então eu vou pecar e depois eu peço perdão para Deus. Deus vai perdoar, Ele não vai tirar a minha salvação. É verdade, Deus ele vai te perdoar se você for cristão de verdade, e ele não vai tirar a sua salvação se você for cristão de verdade, mas as consequências do pecado virão e a disciplina de Deus virá. E nenhuma das duas coisas é
é agradável, né? A disciplina de Deus pode ser dura, as consequências do pecado podem ser muito duras. E aí Paulo nos dá essa preciosidade que é o versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O versículo 13, ele é uma promessa de vitória. E Paulo ele diz que as nossas tentações, elas são suportáveis e elas são superáveis. Nós podemos vencer as nossas tentações. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, uma tentação impossível de ser vencida. Não existe isso. E porque Deus é fiel, Ele sempre provê um escape. Então nós não somos obrigados a pecar. Nós não somos obrigados a pecar. Aqueles que desejam de fato obedecer sempre encontrarão uma saída para a tentação. Sempre. Eu sei que não é fácil, justamente porque nós somos pecadores, nós gostamos de pecar, nós temos um coração enganoso e a luta contra a tentação sempre vai ser difícil, mas nós não podemos cair na mentira do diabo e acreditar que é impossível vencer o pecado. E é isso que Paulo quer nos ensinar aqui. Pode ser difícil, pode ser uma luta árdua, pode ser uma luta dura, difícil, mas é possível vencer o pecado. Aqueles que desejam de fato obedecer sempre encontrarão uma saída para a tentação. E aqui nós não temos tempo de entrar em coisas mais práticas, mas nós podemos montar as nossas estratégias, nós podemos pedir socorro, nós podemos pedir ajuda dos nossos irmãos, de pessoas, e nós podemos encontrar meios, escapes, né? Como diz aqui o texto, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, agora eu quero que você converse aí com o seu grupo, 3 perguntinhas para vocês debaterem aí no seu trio, no seu quarteto. Podemos cair nos mesmos pecados dos israelitas e dos coríntios hoje? Comente. Segunda pergunta: o fato de sermos salvos nos isenta da disciplina de Deus? E a terceira pergunta: qual a importância de 1 Coríntios 10, 13? Ok? Então, como são 3 perguntas, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês, vou dar 10 minutinhos. 10 minutinhos para vocês, então, interagirem, conversarem e trocarem uma ideia aí sobre essas 3 perguntas. E depois nós vamos para a parte final da nossa aula. Ok, pessoal. Vamos concluindo, então, indo para aí para a parte final da nossa aula. Então, vamos lá, vamos ter que correr um pouquinho aqui por causa do nosso horário, mas vocês já falaram bastante coisas aí no grupo, mas fazendo algumas aplicações rapidamente, então, os nossos privilégios espirituais não nos isentam da obediência. Então, não siga o seu coração. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não cobicem coisas más. Uma pergunta: alimentamos o desejo por coisas contrárias à vontade de Deus? Então nós precisamos contrariar os nossos desejos maus. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então essa mesma autodisciplina
esse mesmo domínio próprio de Paulo nós precisamos na nossa vida. E vamos agora para a parte final da nossa aula, que são os versículos 14 até o capítulo 11, versículo 1. Isso às vezes acontece na nossa Bíblia, né? Vocês sabem que essas divisões de capítulos e versículos, elas não fazem parte do texto original, isso foi acrescentado depois. Então, essas divisões, elas não são inspiradas, né? Não foi Deus que colocou a divisão por capítulos ou versículos. E de vez em quando, né, a gente descobre aí que a pessoa que fez isso não colocou exatamente os versículos nos lugares certos, né? Então, o capítulo 11, versículo 1, faz parte, na verdade, do capítulo 10. Mas vamos por partes aqui. Paulo não tem uma única regra para todas as situações. Cada caso exige uma solução diferente. É muito interessante como Paulo faz isso aqui nesses capítulos 8, 9 e 10, principalmente na parte final do capítulo 10. A mesma coisa ele faz lá em 1 Coríntios capítulo 7, aqueles que fizeram a primeira parte do curso vão se lembrar que para cada mandamento que Paulo dá no capítulo 7, ele tem uma exceção. É muito interessante isso. Para cada mandamento do capítulo 7, uma exceção. E aqui no final do capítulo 10, ele não traz uma única solução para todas as situações, mas ele apresenta soluções diferentes para situações diferentes. E aqui nós temos uma lição importante, principalmente nós que somos líderes. Cuidado com soluções simplistas para problemas complexos. Geralmente existe uma solução simples para um problema complexo, uma solução simples e errada. Problemas complexos exigem soluções muitas vezes diferentes, diversas. E na vida cristã, muitas vezes, será importante avaliar caso a caso. Então, quais são as orientações que Paulo dá para os coríntios? Primeiro, não frequente templos pagãos. Para Paulo, a participação de um cristão num templo pagão, num templo de Afrodite, num templo de Apolo, comendo uma refeição, era idolatria. Veja aí os versículos 14 a 24. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o de outros. Então, o que Paulo está dizendo aqui muito claramente é que quando alguém ia no templo de Afrodite e comia de uma comida que havia sido sacrificada a Afrodite, naquele contexto, Afrodite não existe. Afrodite é um mito. Mas por trás de Afrodite, por trás de Zeus, por trás de Apolo, existem os demônios. O que os pagãos fazem nesses templos é adorar os demônios. E quando você está lá dentro, participando daquela refeição,
você está sendo idólatra, você está participando da comunhão daquela adoração. Então, Paulo ele rejeita completamente, para ele participar de tais eventos significa incorrer em idolatria. Ele rejeita completamente a presença nos templos pagãos. Além da idolatria, havia também o perigo da imoralidade, como nós já vimos, o capítulo 6, de 12 a 20, fala sobre isso. E, como nós vimos no capítulo 8, de 9 a 13, alguém que frequentasse esses eventos poderia se sentir tentado a voltar à velha vida de idolatria e imoralidade. Então, a primeira diretriz de Paulo para os coríntios é: não frequente templos pagãos. Fazer isso é pecado, pecado de idolatria. Segunda diretriz de Paulo: não faça perguntas ao açougueiro. Versículos 25 e 26. Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Agora, olha que interessante, Paulo agora não está mais falando de estar num templo pagão, dentro de um templo pagão. Ele está falando daquele cristão que vai até o mercado, que vai até o açougue comprar carne. Então, em relação a comer carne de procedência desconhecida em casa, comprada no mercado, Paulo não é escrupuloso. Não é necessário fazer perguntas ao açougueiro. E a base bíblica de Paulo é o Salmo 24:1. Tudo pertence a Deus, não existe carne do diabo e não existe carne de Deus. Tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Para nós isso pode parecer uma coisa estranha porque não é a nossa realidade, né? A gente não tem aqui templos de Apolo, de Zeus, de Afrodite, mas é muito interessante ver como Paulo ele orienta os coríntios soluções diferentes para situações, contextos diferentes. A terceira diretriz é: comam de tudo que lhes for servido. Porque existe um terceiro contexto, que é quando você é convidado a comer na casa de alguém que não é cristã. Em relação a comer carne nas casas de descrentes, vamos ler dos versículos 27 a 30 primeiro. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Aí, se alguém quiser uma base bíblica para comer bastante, está aqui, ó. Coma de tudo que lhe for apresentado. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo adota uma postura flexível. Na casa de outras pessoas, o cristão deve comer sem perguntar a origem da carne. Então, olha que interessante. Não vão a templos pagãos, isso é idolatria. Não perguntem a procedência da carne no açougue e não pergunte a procedência da carne se você for comer na casa de alguém. A única exceção que ele coloca aqui é que se alguém fraco estiver presente e levantar a questão da comida sacrificada a ídolos, aí então o cristão não deve comer. Então, tudo isso tem muito a ver com os coríntios, né? Não é algo assim que se aplica diretamente a nós, mas o princípio geral, esse se aplica a nós. E o princípio geral é: não busque o seu bem, mas o bem do outro. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Hoje, não busque o seu bem, mas o bem do outro. Olha, capítulo 10, versos 23 e 24.
Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Na realidade é do versículo 31 até o capítulo 11, versículo 1. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, estes versos são a conclusão desses 3 capítulos, 8, 9 e 10. E esse é o princípio que nós devemos aplicar a todas as situações. Abrir mão dos direitos em favor do próximo, abrir mão das nossas preferências em favor do nosso próximo. E quem age assim vive para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui tem uma coisa muito significativa para nós. Todas as áreas da nossa vida, até as mais triviais, como comer, beber, etc., devem estar debaixo do senhorio de Cristo. Então, não existem áreas da nossa vida que Cristo não deva ser Senhor. Ele deve ser Senhor do nosso trabalho, ele deve ser Senhor da nossa família, ele deve ser Senhor do nosso lazer, ele deve ser Senhor no nosso relacionamento com descrentes, ele deve ser Senhor em todas as áreas da nossa vida, até nas coisas mais triviais. Então, esse aqui é o nosso princípio geral. E vamos concluir então, já são 9h30, vamos dedicar aí mais alguns minutos, 5 minutinhos, para você conversar aí no seu grupo. Releiam o capítulo 10, versículo 31, até o capítulo 11, versículo 1, são 4 versículos, e respondam: como esse texto desafia você pessoalmente? O que a palavra de Deus está dizendo para você? Releiam aí nos grupos e compartilhem. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar uma carta tão rica e de entender textos tão importantes, Pai. Nos ajuda a viver uma vida que te agrada, nos ajuda a lutar contra os nossos desejos contrários à tua vontade, nos ajuda a não sermos cobiçadores de coisas más, nos ajuda, Senhor, a praticarmos essa mesma autodisciplina de Paulo e nos ajuda, Senhor, a amar o nosso próximo, a fazer tudo possível, tudo necessário, Deus, para sermos colaboradores do avanço do Evangelho e que nós possamos abrir mão dos nossos direitos em favor do nosso próximo, que nós sejamos imitadores de Cristo. Nos ajuda a colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa realidade particular, específica, esses princípios da tua palavra que vimos aqui hoje. Nos leva agora em segurança para as nossas casas. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, um bom retorno para casa, um bom descanso e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.